Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo especial na Escola de Profecia. A graça do bom Deus habite na sua vida e que você tenha uma experiência sabática maravilhosa. Como estar preparado para os enganos finais? Como escapar dos enganos finais? Welcome back to Heritage and Hope Ministries. Bem-vindos de volta ao Ministério Herança e Esperança. Hoje estou animado por ter o Dr. Brian nos acompanhando novamente, assim como o meu irmão James. E, pessoal, teremos uma discussão interessante. Vamos falar sobre espiritismo, certo? Isso mesmo, isso mesmo. Sim, estou muito animado por estar aqui novamente. E você sabe, você tem me cobrado desde que esse ministério começou para preparar uma apresentação. Então Deus nos guiou e este é o fruto disso. Isso também significa que você é responsável por tudo aqui. Então você fez uma pesquisa para tentar entender como o espiritismo moderno está contribuindo ou cumprindo a profecia bíblica. Sim, é algo que Deus colocou no meu coração. Eu acho que é algo que Ele me levou a colocar junto e expor. E sabemos que existem dois grandes erros, e vamos falar sobre os dois. E um deles, obviamente, é a santidade do domingo, mas o outro é a imortalidade da alma. E estamos vendo esse engano, sabe? Você vê esse impulso com o Projeto 2025 e você fala muito sobre isso, mas o impulso pelo Espiritismo está bem aí também e está quase empatado. E acho que vocês vão perceber isso à medida que apresentamos. E é bastante centrado nessa união tripla. Quero dar um tipo de aviso, porque vamos falar sobre denominações e o nosso objetivo não é menosprezar ou colocar ninguém para baixo. Nosso objetivo é pregar a verdade e haverá um chamado para sair dela, povo meu. E queremos que isso faça parte desse chamado. Mas passando por isso, precisamos, você sabe, definir o que é espiritismo antes de continuar. Então o título é Espiritismo Rebatizado. Então o que é espiritismo? Espiritismo é um movimento baseado na crença de que almas descarnadas podem interagir com os vivos. Então basicamente os mortos podem falar com a gente. Isso mesmo. Você pode interagir com eles, sim. Certo. E dito isso, vamos mergulhar no assunto. E se você tem assistido às notícias ultimamente, viu muita discussão sobre OVNIs, e os Estados Unidos meio que têm estado na linha de frente disso. E semana após semana, estamos recebendo cada vez mais informações. Vamos falar bastante sobre isso, mas vamos mergulhar e ver isso primeiro como um trailer de documentário. Você vai ver muitos funcionários importantes do governo falando sobre OVNIs. Veja. Tivemos repetidas situações de algo operando no espaço aéreo sobre instalações nucleares restritas e não é nosso. São coisas do outro mundo que estão realizando manobras que nunca foram vistas. Eu próprio vi naves não humanas e seres não humanos. Esta é a maior descoberta da história humana. Naves não humanas, seres não humanos, a maior descoberta da história humana. Então é isso que eles estão preparando para você. Você vê Marco Rubio, muitas pessoas proeminentes naquele documentário. Sabe, as palavras que simplesmente ecoaram na minha mente quando ouço isso e quando vejo aquele trailer são as palavras de Jesus em Mateus 24. Cuidado para que ninguém vos engane. Vocês sabiam, aliás, que lá no final do século XIX, por volta de 1888, já existia fenômenos de OVNIs e tal. Teve mesmo? Interessante. Coisas que também foram vistas e testemunhas naquela época. O que era? Então é interessante ver isso voltar. Quer dizer, houve exemplos disso em jornais públicos. Então o que você está dizendo é que isso é apenas outro eco dos anos 1800 nessa longa lista que temos. Sabe, temos um slide onde colocamos todas as comparações entre os anos 1880 e agora. Na verdade, estamos ficando sem espaço. A fonte está ficando bem pequena. Vamos ter que adicionar esse aí, no entanto. Na verdade, isso é algo que não sabia, mas faz todo sentido.
Então, esse foi o Trump há algumas semanas. Vamos ver o que ele tinha a dizer. Você tem alguma atualização sobre os arquivos de OVNIs e sobre o que talvez vamos ver? Bem, eu acho que vamos liberar o máximo que pudermos em um futuro próximo. Eu entrevistei pessoas, principalmente no meu primeiro mandato, mas também entrevistei a alguns pilotos, pessoas muito confiáveis. E eles disseram que viram coisas que você não acreditaria. Então, você vai ler sobre isso. Aqui temos Trump falando sobre isso e sobre a divulgação. E meio que houve esse grande movimento, sabe, para empurrar a ideia de que Trump seria o presidente da divulgação. Vamos dar uma olhada nesse próximo clipe. Acho que vocês vão achar isso bem interessante. Há muita especulação. Estou ouvindo de pessoas dentro da administração que a administração Trump está de fato solicitando conselhos sobre como contar ao público que não estamos sozinhos. Existem consultas acontecendo com líderes espirituais, eu sei, posso confirmar isso. Houve alguma especulação há algumas semanas sobre um grupo de pastores, mas acabou que isso não estava diretamente relacionado à Casa Branca. Mas há líderes religiosos que foram consultados pela Casa Branca. Estou ciente de pessoas na administração que entraram em contato. Eu mesmo conversei com gente que perguntou o que eu acho que seria o, entre aspas, choque ontológico para o público. Interessante que eles estão consultando líderes espirituais. Você percebeu isso? Faz a gente pensar que pode haver uma componente espiritual nisso. Então, quando eles falam sobre esse choque ontológico, agora, aquele cara, o repórter lá, ele é um personagem muito importante nisso. Ele provavelmente é o jornalista mais proeminente em todo esse movimento de divulgação. Então, ele entrevistou vários denunciantes, você vai vê-lo bastante enquanto passamos por essa apresentação. Mas vamos ver. Acho que o Ras vai dar um pouco de insight sobre o que o componente espiritual, pelo menos parte dele, pode ter a ver com isso. E isso vai responder a uma pergunta. E a pergunta foi: como as visões religiosas e a espiritualidade dele mudaram desde que começou a reportar sobre o fenômeno? Então vamos ver o que ele tem a dizer. Não consigo acreditar que fui sugado para esse buraco de coelho, porque eu realmente me sentei lá pelos 8, 9 anos atrás para escrever um livro desmascarando essas bobagens de OVNIs. E quanto mais eu mergulho nisso, mais percebo que fico mais espiritual, mais percebo que sou alguém que, sinceramente, rejeitou a religião convencional. O que acho fascinante sobre todo o assunto de Watch OVNIs e as questões associadas que estão vendo, questões paranormais como as fitas de telepatia, onde você tem esses relatos extraordinários de telepatia e consciência não local. E essas crianças estão falando sobre anjos, e algumas das coisas que acho fascinante é que elas estão falando sobre interagir com pessoas que já morreram. Isso realmente faz você pensar. E sim, estou me tornando mais espiritualmente consciente. Estou naquela fase em que estou analisando isso. Passei de ser um cético total sobre qualquer coisa relacionada a OVNIs para reconhecer que sim. Sim, em muitas das minhas conversas com pessoas e testemunhas, estou cada vez mais pensando comigo mesmo que deve realmente haver algo na ideia de uma consciência não local. E se você aceitar a possibilidade de uma alma humana, que temos algo que transcende nossos corpos físicos, então talvez devêssemos começar a levar a sério algumas das ideias das religiões estabelecidas. Isso faz você pensar. Realmente faz você pensar, não é? James, quando você vê isso e o vê falando sobre anjos e as almas dos mortos que partiram, em que isso você faz pensar? Bem, através desses dois grandes eros, chegamos ao espiritismo ou ao estado dos mortos e também à santidade do domingo. Esse ia ser o engano duplo no fim dos tempos, como é falado no livro Grande Conflito. Então, não é surpresa ver uma combinação aqui de um movimento igreja-estado, promovendo leis dominicais e leis de domingo, mas ao mesmo tempo também estamos vendo
referências a pessoas mortas que ainda têm consciência ou ainda têm a habilidade de se comunicar, mas isso viola a Escritura. Foi interessante que, mesmo na época de Saul, ele ficou confuso com a bruxa de Endor, pensando que era, na verdade, o profeta Samuel falando com ele, e ele ficou confuso justamente sobre essa questão. E também foi Saul quem, na verdade, como parte do seu ero, assumiu o papel de sacerdote, misturando política da igreja com a política do Estado antes de Samuel chegar. E então isso remonta à apostasia mesmo nos dias de Israel. Esse é um ótimo ponto. Quando eu vejo falando sobre esse fenômeno e dizendo que a alma, se você aceitar que uma alma pode continuar vivendo, eu fico tipo, onde é que realmente lemos isso na Bíblia? Porque na Bíblia diz que a alma, a primeira definição que temos dela é em Gênesis, e fala sobre como Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o sopro da vida. E então ele se tornou uma alma vivente. Então você tem dois componentes. Você tem um sopro de Deus e você tem um pó da terra. Isso é o que compõe uma alma. Não descreve a alma como alguma coisa etérea, transcendente, que pode continuar além do corpo. Não. Ela a conecta intimamente com o corpo. Bom, o que você está vendo é o fruto da primeira mentira. Vamos entrar nisso. Vamos entrar nisso. E provavelmente eu deveria ter dado um aviso para este clipe, porque ele realmente mostra toda a coisa sobre a qual vamos conversar. Mas eu acho que era importante mostrar logo de cara para onde isso está indo. E ele está literalmente dizendo, só para resumir, que está ligado ao engano alienígena e à imortalidade da alma. Ele está dizendo que esses alienígenas estão fazendo ele acreditar na imortalidade da alma, porque é um fruto da investigação dele. Dito isso, precisamos fazer essa pergunta. Devem os cristãos investigar ou até mesmo discutir esse tipo de coisa? Devemos falar sobre OVNIs, sociedades secretas? T grande ou outras circunstâncias que parecem ter um componente espiritual? E, honestamente, não importa o que eu diga, o que importa é o que a Bíblia e o Espírito de Profecia têm a dizer. Então vamos dar uma olhada nisso. E lemos em Efésios: E não tenham comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas antes as condenem. Então temos sim o dever de expô-las. E temos este aviso que diz: Porque não é contra a carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste século, contra a maldade espiritual nas regiões celestiais. Sabe, eu acho que gosto daquela citação anterior que diz que devemos expô-los e não devemos esperar ter nenhum fruto com isso. Isso traz muito. Você deve entrar nisso com oração e não deveria apenas... E nós temos livros aqui, certo? Não devia entrar em apostasia neles. Nós mostramos citações de moral e dogma e temos muitos livros que têm esse tipo de frieza e essa apostasia neles. E não devemos lê-los porque estamos interessados no que eles têm a dizer, que possamos acreditar, mas devemos brilhar muito sobre eles. Então, temos que fazer uma pesquisa para entender o que eles dizem. Sabe, é interessante olhar para a história. Na verdade, isso não é um fenômeno novo. Uma das coisas que me interessou foi que existia um trabalho histórico, também contendo alguns exemplos de folclore, mas o Oteia Imperialia, escrito originalmente por Gervais, do século XIII. Mas ele tem uma história sobre uma aeronave um conto de anais irlandeses, basicamente sobre essas enormes aeronaves. E há uma discussão na Biblioteca Digital do Vaticano sobre essas aeronaves que, quando passavam sobre as pessoas nas vilas, diz aqui, o povo ficou maravilhado e, embora se sentissem enojados entre si,
viram uma corda se mover como se a tripulação lutasse para soltar a âncora quando ela não conseguia se mover, apesar de todo o puxão. Uma voz foi ouvida no ar denso, como o clamor dos marinheiros disputando a âncora do trono, e não demorou muito até que, com a esperança de eficácia do esforço, os marinheiros enviaram um de si para baixo, que, como vimos, pendurado na corda da âncora, desceu para se entregar de mão. Quando estava prestes a desengatar a âncora, foi agarrado por transeuntes. Ele ofegou nas mãos de seus captores como um homem perdido em um naufrágio e morreu sufocado na umidade do nosso ar mais denso. É interessante esse relato desses dirigíveis que passavam por cima dessas pessoas, como uma âncora descendo, como se estivessem nas nuvens. E então, a questão é se essa história é verdadeira ou não, ou se era apenas folclore, não sabemos. Mas é interessante ver a história disso. Não é a primeira vez que há relatos de fenômenos WAP, por assim dizer, e o diabo tem usado esses tipos de fenômenos, eu acho, no passado para enganar as pessoas, e podemos encontrar evidências disso voltando centenas de anos. E vamos explorar um pouco disso historicamente, especificamente com a Igreja Católica. Fico feliz que você tenha mencionado isso. Eu acho que esse fenômeno pode assumir qualquer forma que precise para maximizar a enganação. E o diabo conhece nossos pontos fracos. Vamos ver o que o Espírito de Profecia também tem a dizer. Diz, devemos estudar a natureza, o caráter e a extensão da fraqueza espiritual nos lugares altos para que não nos tornamos vítimas dos poderes das trevas. Essa é uma citação poderosa. Os cristãos deveriam estar se preparando para o que em breve vai acontecer no mundo como uma surpresa avassaladora. Nessa preparação, eles deveriam se dedicar ao estudo diligente da Palavra de Deus e se esforçar para viver conforme os seus preceitos. Agora, Alex, você meio que adiantou Mateus 24 aqui, e eu acho que isso provavelmente vai acontecer muito enquanto passamos por esta apresentação. Mas você está completamente certo. Quando perguntado sobre a segunda vinda e o estado do mundo antes de você, Jesus começou dizendo: cuidado para que ninguém os engane. Então, vem aí uma enganação. E isso é muito importante para nós entendermos. E meio que relacionado a esse fenômeno, só precisamos falar sobre isso rapidamente. Antes era o OVNI, depois passou a ser o OAF e mais recentemente o NHI. Então, OVNI, objeto voador não identificado, era um fenômeno físico. Sim, lembro. Quando eu crescia, sempre era tipo, cara, aquele maluco acredita em OVNIs. Certo, discos voadores e tudo mais. Eu conhecia pessoas na época que acreditavam nisso. E lembro que, quando eu era criança, pessoas que acreditavam nisso eram tipo, cara, eles acreditam em qualquer coisa, né? Esse era o sentimento geral. Mas agora está se tornando tipo comum. Comum? Sim. Então não é mais coisa de nicho, não é mais coisa de loucos e crianças, é coisa comum. Provavelmente é por isso que mudaram o nome. Porque se você continuar se chamando de OVNI, teria aquele estigma associado. Então você muda para outra coisa, talvez. Isso faz parte. Mas aí você vai de objeto voador físico não identificado. E nos últimos 5 anos ou 10 anos tem sido o fenômeno de aérea não identificado, porque eles não podem dizer que é físico. Parece que tem esse componente mais biológico. E agora você vai para a inteligência não humana. Então eles estão te dizendo para onde isso está indo. Agora, este próximo clipe é da deputada Ana Paulina Luna. Ela é a presidente da Força Tarefa da Supervisão da Câmara sobre a desclassificação de segredos federais. Então ela está na linha da frente pedindo divulgação sobre todo esse movimento, ok? Vamos ver o que ela tem a dizer aqui. Acho que você disse no passado que já viu evidências de seres interdimensionais. Como assim? Alienígenas ou... Então, os seres interdimensionais é como nossas testemunhas vão chamar essas coisas. Eu vi evidências, é uma pequena embarcação que me levam a acreditar que existem coisas que não podemos explicar e eu observei coisas que são de origem e criação não humana.
Então, as testemunhas disseram que são de origem e criação não humana e interdimensionais. Provavelmente são interdimensionais. Bem, eu acho que vamos ver isso cada vez mais. Depende do que você define como dimensão, mas dimensão espiritual versus nossa dimensão. Exatamente. Agora, isso aqui é ela de novo. Eles estão no púlpito atualmente e há um monte de pessoas ao redor dela. Estes são os congressistas, as pessoas no governo que estão na linha da frente defendendo a divulgação, e ao redor deles estão os denunciantes mais proeminentes. Então, David Grush vai subir e falar. Isto é, na verdade, novo, é desta semana. Então é algo bem recente. Vamos ver o que ele tem a dizer. Ótimo, eu tenho uma pergunta para o David Grush. Relatórios recentes disseram que talvez existam 4 espécies alienígenas diferentes levantadas. De quantas espécies você tem conhecimento? Eu certamente não tenho compêndio. É um contínuo desde a vida corporal do tipo bípede até o que eu consideraria como vida de plasmoides sencientes. Mas existem 7 que o governo dos Estados Unidos conhece. Então você pode estar se perguntando o que ele acabou de dizer, mas o que eu quero que você preste atenção é plasmoides sencientes. Ok. Então, entidades não carnais. E vimos muitas esferas. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Ele está apenas descrevendo esses seres espirituais. Vocês concordam com isso? Sim. Então, isso é fresquinho dessa semana e tem aparecido bastante se você prestar atenção nas notícias desta semana. Isso é em DC. Eu reconheço alguns daqueles prédios lá atrás dele. É louco que estejamos recebendo notícias direto da capital do nosso país, onde eles não apenas estão dizendo, pode haver algo lá fora. Eles estão literalmente tipo, existem alguns tipos diferentes. É tipo, o quê? Certo, isso é um grande negócio. Isso é um grande negócio. Mas voltando um pouco no tempo agora, vamos falar um pouco sobre Roger Morneau. Eu sei que muito do nosso público pode conhecê-lo, mas para aqueles que não conhecem, basicamente ele nasceu em uma família tradicional católica. Ele estava na Marinha Mercante durante a Segunda Guerra Mundial, mas no início da vida dele, ele se afastou de Deus e eu esqueci exatamente o que aconteceu, mas ele se tornou essencialmente agnóstico. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele estava com um amigo em uma sessão espírita e havia um músico popular lá na sessão que basicamente disse: "Ei, você e seu amigo, venham comigo." Sentou-os para jantar e disse: "Toda essa coisa de sessão espírita, aqueles parentes mortos, se eu quiser uma experiência, eu vou direto à fonte do poder." E basicamente o recrutaram para essa sociedade oculta, a sociedade secreta, onde eles adoram demônios abertamente. E ele disse a eles, falou, e esses são apenas espíritos, na verdade não são parentes mortos se manifestando, são demônios que estão se manifestando, se passando por espíritos. Isso é só para exibição. E então ele presenciou muitas coisas nessa sociedade secreta. Havia máquinas de escrever que digitavam sozinhas, fazendo todo tipo de coisa, tipo trabalho de apoio jurídico. Ele tinha tipo cirurgiões que operavam sem sangue. Sim. E então eu contei várias coisas, mas graças a Deus ele foi salvo disso. Basicamente, o chefe dele, havia um casal cristão que começou a trabalhar e o chefe dele foi até ele e disse: "Esse casal cristão guarda o sábado." "Eu sou judeu." O chefe dele fala: "Eu sou judeu." "Você pode descobrir por que eles guardam sábado?" "Eu não entendo isso." Então, a partir dessa interação, vários estudos bíblicos já aconteceram e eu acho que o casal pensou que só faria um estudo bíblico à noite. E então eles passaram pelo primeiro e Roger ficou tipo, não, continue. Porque eles não perceberam é que dentro da semana, eu acho, ou 2, ele ia ser iniciado na sociedade secreta e na mente dele, naquele ponto, não havia volta. E então ele precisava conhecer a verdade. E então Roger T. Morneau vai ser alguém que vamos ver várias vezes, ou vários vídeos dele sobre isso. Ele continuou com Amazing Facts, eu acredito, Doug Batchelor, essa entrevista. Este não é aquele com Doug Batchelor, isso foi feito em 1992 e eu esqueci o nome do jornalista. E então era um casal que estava entrevistando ele.
Eu acho que ele morreu por volta de 1988, eu acho. Eu acho que ele teve um ataque cardíaco ou algo assim. Ele tinha uma doença cardíaca grave e o Senhor o salvou através disso. Ele tinha um ministério de oração incrível. Eu recomendo muito alguns dos livros dele e também suas respostas incríveis às orações. O ministério de oração dele é incrível. Meu pai, na verdade, ele enviava cartas de um lado para o outro na época. Acho que um dos nossos familiares já mencionou um dos livros dele, porque o livro Beware of Angels, na verdade, se passava, acho que era o que eu disse, era o Oregon. Não sei, de qualquer forma, era lá no oeste e acontecia em uma cidade pequena, e era na cidade onde nossa família estava morando na época. E então, sim, houve alguma discussão sobre isso, mas enfim, interessante. Certo, vamos ver o que ele tem a dizer aqui. Roger, quando era adolescente nos anos 1970, lembro que uma música que saiu falando sobre a era do Aquário, e desde então vimos o desenvolvimento da nova era, e eu me perguntei se lá no tempo em que você estava envolvido com a adoração aos espíritos, eles falavam sobre a nova era ou não. Assim, era uma grande coisa que estava surgindo, uma das maiores enganações dos últimos dias. E o sacerdote nos disse, conversamos por um bom tempo, e então ele disse: posso ter um pouco mais da sua cidade de um sacerdote? E foi muito fascinante. E ele disse: o grande plano do Mestre para reunir multidões da terra em sua causa, pouco antes do encerramento da grande controvérsia entre as forças do bem e do mal. Então continuamos depois de nos expressarmos e estávamos profundamente interessados em saber mais sobre as atividades dos espíritos. E ele disse: isso vai ser feito de uma maneira única. Esta grande planície, diz, vai precisar de gente. A galera vai comer a coisa. Porque ele diz que espíritos demoníacos vão se declarar moradores de planetas muito distantes nas galáxias e que estão vindo avisar os habitantes da Terra sobre a destruição iminente do planeta, a menos que algo sério seja feito para evitá-la. Parece coisa de WAP para mim. Isso é bem interessante. Isso foi em 1992. Então isso seria sobre o que você estava falando antes, Alex, essa mentalidade. Isso teria sido conversa de louco. Bem, nós iremos parar por aqui. É claro que o podcast não termina, mas por causa do nosso tempo, teremos que interromper. Eu prometo voltar dando continuidade com este maravilhoso, ilustrativo podcast para que a gente entenda o que realmente está a acontecer por detrás das cenas e que possamos estar preparados para aquilo que vem. Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.